Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor Fernandes, professor de História, Filosofia e Sociologia do Superconcurso, e hoje a gente está junto para continuar a correção da prova do CFO 2024, beleza? A gente está na correção da prova de Filosofia, tudo bem? Conforme eu for falando as questões aqui para vocês, lembrando que cada vídeo é uma questão, eu vou falando um pouquinho sobre o tema da questão, sobre o que ela está abordando, sobre cada opção. É claro, com as questões de filosofia, isso tem dado pouco pano para manga, porque elas são muito curtinhas, muito simples. A nossa prova de filosofia, ela está abordando uma filosofia muito básica, muito simples, tá? Espero que continue assim ano que vem. Não quer dizer que esteja de mão beijada, mas os conceitos são bem simples, tá? São todos bem introdutórios, a gente não tem uma filosofia mais aprofundada nessa prova, tá bom? Então vamos lá. Correção do CFO aí, né? Estamos na questão 70. Os filósofos pré-socráticos buscaram descobrir o princípio organizador de todas as coisas. Por exemplo, galera, a gente vai ter o Pitágoras falando que são os números, a gente vai ter o Tales de Mileto falando que é a água, a gente vai ter o Heráclito, que é o que está aqui no caso, né? Um desses pensadores foi Heráclito, para a qual a realidade é caracterizada pelo quê? A. Pela transformação e alternância dos contrários. Sim, essa era a visão e a teoria do Heráclito. Porém, para essa questão aqui, eu acho interessante a gente explicar o que é essa visão do Heráclito, tá? Mas calma, primeiro vamos para as outras questões. B. Pela movimentação dos átomos no vazio. Não, o conceito do átomo, apesar dele... Não posso garantir que ele não foi imaginado, né? Mas ele não era tratado dessa maneira, tá? Não havia a compreensão de que tudo são átomos, nós somos feitos de átomos, o espaço, tudo são átomos, ele se move no vazio, não. Pela combinação e separação dos 4 elementos, o Heráclito não é um dos caras do elemento nesse caso aqui, tá? A gente vai ter o Tales de Mileto, vamos ter outros falando de elementos. Pela complementaridade entre forma e matéria. Também o Heráclito não é esse cara que vai falar sobre forma e matéria, a formação de tudo, né, que existe. Afinal de contas, a gente está falando de um princípio organizador de todas as coisas, né? Ele não vai falar sobre forma, sobre matéria. É pela modificação de uma substância ilimitada. Também não é o Heráclito que vai falar sobre isso, é outro filósofo que vai falar sobre uma substância ilimitada específica que vai formar todas as coisas, tá? A questão do Heráclito, de fato, é a transformação, tá? A transformação e a alternância, né? Como as coisas se transformam e se alternam, transformação e alternância dos contrários, de conceitos que são contrários uns aos outros. Mas vou explicar para vocês. Karma. E qual que é a forma mais fácil da gente observar isso? É a gente lembrar do dilema, dilema não, mas da observação, acredito que é a mais famosa do Heráclito. Vocês conhecem, provavelmente, de que é impossível entrar no mesmo rio 2 vezes. Isso é Heráclito, tá? Provavelmente vocês já ouviram isso. É impossível entrar no mesmo rio 2 vezes. Por quê? A água ela é contínua, né? Ela está sempre passando. Então, se agora nós entramos em um rio, nós sairmos dele e depois entrarmos de novo, é outro rio. Não é mais a mesma água, ela passou, ela foi. Isso é um exemplo, uma forma de explicar. Para o Heráclito, o mundo é dessa maneira. O mundo é transformação. O mundo são contrários quente e frio, por exemplo. E o mundo é feito de transformações. O quente se torna frio, o frio se torna quente. É por meio dessas transformações que o mundo é formado, que o que existe é formado. Tá? São essas transformações constantes, né, que vão criar tudo, digamos assim. A transformação e a alternância desses contrários, né, se refere ao quê? Ao que tudo é constantemente mutável, tudo está em constante mudança, tá? Essa mudança ela é gerada por essa tensão da interação entre os opostos. Então, quando frio e quente interagem entre si, ocorre uma mudança, essa mudança gera coisas, esse frio se torna quente, esse quente se torna frio, tá? Heráclito é isso. Heráclito é essa famosa frase: é impossível entrar em um mesmo rio 2 vezes. Eu até vi uma piada esses dias que era
Era uma pintura de dois filósofos conversando e um deles fala, e aí, bora sair? E o outro fala, pô, bora lá no Rio. E o cara, pô, tu sempre quer ir nesse Rio, Heráclito. Caraca, toda vez isso, vamos fazer um negócio diferente. E aí o Heráclito gritando, não é o mesmo Rio! Nunca é o mesmo Rio! É isso, esse é o Heráclito, é essa mudança constante. Então, quando a gente observa a nossa questão, a gente vê aqui que a única que está ligada a essa visão do Heráclito da mudança constante, da alternância dos contrários, que gera essa transformação constante, essa mudança infinita dentro do mundo e que vai gerar o que existe nesse mundo, é a letra A. Movimentação dos átomos no vazio. Tudo bem, existe essa movimentação, beleza? Mas não é disso que o Heráclito está falando nesse momento, tá? Ele está falando sobre essa transformação gerar coisas, não sobre ela ocorrer no vazio. Combinação e separação dos quatro elementos. Ele não está falando sobre só os quatro elementos fogo, terra, água e ar. Ele não está se restringindo a isso. Complexidade entre forma e matéria. Essa transformação vai gerar a forma, né? E pela modificação de uma substância limitada. Essa substância limitada poderia ser uma das coisas que se modifica, como tudo se modifica dentro da visão do Heráclito, nessa mudança infinita. Mas é uma das coisas, dentre várias outras coisas. O ponto principal não é existir algo que se modifica, mas sim que tudo, o todo, está em constante mudança, tá? Então, letra A. Então, letra A, o nosso gabarito, nosso querido Heráclito, que adora ir ao Rio, porque nunca é o mesmo Rio, então para ele sempre é um rolê diferente. E, galera, foi isso. Por essa questão é só isso aí mesmo. Sigam a Super Concurso aqui, nas redes sociais. E vejo vocês na aprovação. Valeu?